Senhor Jesus, estamos reunidos mais uma vez para ouvirmos a Tua mensagem através de Teus emissários de luz. Sendo a mensagem da noite o alimento espiritual que beneficia e fortalece as nossas almas. Que possamos aproveitar cada palavra dita em Seu nome e que representa para nós o caminho que temos a percorrer. Que cada palavra seja a semente de luz que precisamos cultivar em nosso ser e que meditemos sobre elas, para que os Teus ensinamentos divinos se transformem em nós, em recursos internos e que se traduzam em bons exemplos dados por nós àqueles que convivem conosco, sendo a forma mais importante de divulgar o Teu Evangelho. Nos ajude, Senhor, no nosso processo contínuo da autoeducação, para aproveitarmos com sabedoria esta existência. Dai-nos, Senhor, lucidez e coragem para transformarmos as nossas imperfeições, que são tantas, mas que hoje somos capazes de percebê-las. Fortalece a nossa fé e o nosso entendimento, Senhor, para promovermos a melhoria íntima de cada dia. Te rogamos, Jesus, ilumine com o seu amor a cada um de nós e a toda a humanidade neste momento de reflexões. Que os teus colaboradores continuem nos auxiliando em teu nome. Assim seja. Murmurações. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas. Nunca se viu contenda que não fosse precedida de murmurações inferiores. É hábito antigo da leviandade procurar a ingratidão, a miséria moral, o orgulho, a vaidade e todos os flagelos que arruinam almas neste mundo para organizar as palestras da sombra, onde o bem, o amor e a verdade são focalizados com malícia. Quando alguém comece a encontrar motivos fáceis para muitas queixas, é justo proceder a rigoroso autoexame, de modo a verificar se não está padecendo da terrível enfermidade das murmurações. Os que cumprem seus deveres na pauta das atividades justas, certamente não poderão cultivar o ensejo a reclamações. É indispensável conservar-se o discípulo em guarda contra esses acumuladores de energias destrutivas, porque, de maneira geral, sua influência perniciosa invade quase todos os lugares de luta do planeta. É fácil identificá-los. Para eles, tudo está errado, nada serve. Não se deve esperar algo de melhor em coisa alguma. Seu verbo é irritação permanente, suas observações são injustas e desanimam. Lutemos quanto estiver em nossas forças contra essas humilhantes atitudes mentais. Confiados em Deus, dilatemos todas as nossas esperanças, certos de que, conforme asseveram os velhos provérbios, o coração otimista é medicamento de paz e de alegria. Boa noite. O estudo da noite é sobre a felicidade deste mundo. E para embrasar o nosso estudo, eu trago aqui a questão 920 do Livro dos Espíritos, em que Kardec pergunta: o homem pode gozar sobre a terra de uma felicidade completa? E a resposta dos espíritos é bem interessante, porque eles dividem essa resposta em duas partes. A primeira: não, visto que a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Então essa felicidade integral, essa felicidade completa, não pertence a esse mundo. Mas como o tema da noite é a felicidade deste mundo,
Vamos observar, vamos estudar agora a segunda parte dessa resposta da questão 920, em que os espíritos dizem, mas depende dele amenizar seus males e ser tão feliz quanto se possa ser sobre a terra. Vamos repetir? Mas depende dele, do homem, do espírito reencarnado, amenizar seus males e ser tão feliz quanto se pode ser sobre a terra. Então, aqui nós temos trazido pelo Livro dos Espíritos uma obrigação de amenizar as nossas dores, uma obrigação de evoluirmos, de construirmos a nossa felicidade, a felicidade aqui da Terra. E eu não estou falando de prazeres. Isso não é felicidade. Eu estou falando de uma postura feliz, de uma existência feliz. O fato de sermos espíritos encarnados no planeta Terra, em processo evolutivo, e em um plano de provas e expiações como a Terra é, não significa que a gente tenha que mergulhar na tristeza e tenha que ser só sofrimento. Não. Podemos ser felizes até na tristeza. Podemos ser felizes até em momentos difíceis da existência. E aí eu trago como suporte a essa fala o que a ciência estuda. Existe uma pesquisa, a pesquisa de Harvard, mais conhecida como a pesquisa sobre a felicidade, mas ela é sobre o desenvolvimento adulto. Essa pesquisa tem em torno de 75 anos. Ela começou em 1938. E ela ainda continua sobre uma outra vertente. Mas em 1938 foram escolhidos 2 grupos. Um grupo eram dos alunos do 2º ano de Harvard e o outro grupo eram pessoas que viviam em Boston, na periferia, e que não detinham nenhum acesso a questões que facilitariam a existência humana. Por exemplo, eles não tinham acesso à água. Não é água fria ou quente, é a água. Eles moravam em residências que não tinham nenhum acesso às condições mínimas de sobrevivência. Então foi pego exatamente esse grupo, exatamente por essas questões, que eles não tinham acesso a essas questões de sobrevivência que amenizariam o desenvolver, que eles faziam parte de um grupo de pessoas, de adolescentes, com famílias disfuncionais, com famílias tidas como problemáticas, que viviam à margem da sociedade. Durante décadas foram acompanhados tanto pela ciência, quanto hoje pela atualidade, porque a gente pode revisitar esse conhecimento, revisitar esse estudo. E aí, essa pesquisa, que durante todas essas décadas que transcorreram, ela quando olha para trás, quando os seus mentores ou quando os seus coordenadores, porque ela já teve 4 coordenadores no decorrer da pesquisa, eles observam algo muito interessante. E fazendo um paralelo, foi feito recente uma pesquisa com a comunidade chamada Y, né? Uma geração chamada Y, que são jovens adultos. E perguntou para eles o que seria felicidade para eles, o que eles entendem por isso. E muitos falaram que seria ficar rico, ter sucesso, e para isso teriam que trabalhar muito.
para conseguir tudo isso? E aí, voltando à nossa pesquisa sobre a felicidade de Harvard, desenvolvida por Harvard, nessa pesquisa, também lá no início com essas pessoas, elas também tiveram essa mesma perspicácia, esse mesmo sentimento de que felicidade seria isso. Seria riqueza, seria sucesso, seria trabalhar muito para conseguir tudo isso. E o que a pesquisa nos trouxe? Essa pesquisa e pode ser vista, pode ser olhado na internet com vários feedbacks sobre ela, mas eu ouvi em particular a fala de um dos últimos coordenadores da pesquisa, em que ele diz que as pessoas felizes desse grupo não foram as que atingiram, não foram os estudantes de Harvard, que tinham as melhores condições de desenvolvimento humano, e nem foram as pessoas de Boston que tinham condições mínimas de sobrevivência. A pesquisa nos mostra que as pessoas felizes desses dois grupos foram as pessoas que no decorrer da vida alimentaram relacionamentos positivos, relacionamentos saudáveis, fizeram conexões na sua vida, conexões de amigos, conexões com a comunidade, conexões com a família, conexões positivas. Isso nos leva para dentro. E também para analisarmos a nossa própria vida. E assim como o Evangelho, o Livro dos Espíritos nos traz que a felicidade plena não é desse mundo, mas que nós somos responsáveis por amenizar. Nós somos responsáveis por amenizar o nosso sofrimento, nós somos responsáveis por ser tão felizes quanto possamos ser. E aí, o que nós estamos fazendo para desenvolver a nossa felicidade? Para amenizar a nossa vida, os sofrimentos da vida, as provas e expiações a que estamos submetidos diariamente. E para nos auxiliar, eu trago um outro cientista que eu gosto muito, Sonja Lyubomirsky. Ela é a autora daquele livro A Ciência da Felicidade, porque hoje a felicidade ela é estudada de várias maneiras. E nesse livro, Sonja Lyubomirsky nos traz um estudo em que parte dessa aptidão para desenvolvermos a felicidade, para desenvolvermos uma vida mais feliz, tem a ver com questões genéticas. Parte. Lá no livro até traz uma porcentagem, um gráfico em formato de pizza. Mas essa porcentagem ela está sendo reestudada pela neurociência. Não vou falar sobre ela, mas uma parte vem. Não vou falar sobre essa porcentagem, mas uma parte a gente sabe. Então, pessoas que nascem num sistema melancólico, triste, tem mais propensão a desenvolver isso. Mas não quer dizer que elas vão desenvolver. Porque existe uma outra parte, uma outra porcentagem que tem a ver com circunstâncias da vida. A nossa aptidão para desenvolver, para sermos mais felizes, tem a ver com essa aptidão para a vida. Ou melhor, tem a ver com questões circunstanciais para desenvolvermos a nossa felicidade. Então, nós temos uma parte genética, uma pequena parte que são questões circunstanciais da vida, mas nós temos uma outra grande parte que tem a ver com as nossas escolhas, com a nossa postura
diante da vida, com as nossas escolhas. Como eu escolho? Se eu faço parte de um sistema melancólico, eu posso fazer a escolha de permanecer melancólica, triste, deprimida. Mas eu também posso fazer a escolha de alimentar atitudes positivas diante da minha vida, diante dos fatos e dos acontecimentos. E aqui nós não estamos falando do mundo poliana de ser, nós estamos falando de ciência. E a ciência conversa com a espiritualidade. E é tão interessante que nesse livro, A Ciência da Felicidade, de Sonja Lyubomirsky, ela traz algumas práticas sobre para alimentarmos, para desenvolvermos a felicidade. E lá também ela fala sobre uma questão muito interessante, que a felicidade é como se fosse um músculo, que quanto mais a gente trabalha, mais esse músculo fortalece. Então nós podemos conscientemente desenvolvermos atitudes e atividades para que esse músculo da felicidade, para que essa postura interna de felicidade possa se fortalecer a cada dia. E aí, mais uma vez, a ciência conversa com a religião. E aqui eu vou trazer para vocês algumas dicas que a Sonja Lyubomirsky traz no livro dela, que tem a ver, que é esse exercício diário, né, de fortalecer o nosso músculo da felicidade. Não vou trazer todos, mas vou falar sobre alguns. Expressar a gratidão. Mas não é aquela questão educada que os nossos pais nos ensinam, que a sociedade nos ensina. Alguém faz algo a você e você, muito obrigada, Senhor. Não é essa educação que eu estou falando. Expressar a gratidão é uma postura interna de ser grato à vida, de ser grato aos nossos antepassados por tudo que eles permitiram que recebêssemos agora, pela vida, pelas histórias que podemos construir, pelas escolhas que podemos fazer. É ser grato, é uma postura interna. E para aqueles que têm dificuldade de ser grato, assim, a Sonja Lyubomirsky também nos traz um exercício simples, o diário da gratidão. Todos os dias, escreva. Não simplesmente pense, mas escreva, verbalize, exteriorize a gratidão. E aí você fala, eu não tenho nada por que ser grato. Comece por estar respirando, por ter acordado no planeta Terra. É mais uma oportunidade de vida e de evolução. Lembra, nós somos seres em passagem pela Terra e essa existência é um presente divino. Acolha esse presente e faça dele o seu melhor. E a gente lembra da parábola dos talentos, né? Pegue esse seu talento, agradeça e faça com que ele multiplique. E aí eu trago outra coisa também que Sonja Lyubomirsky fala no seu livro e que a ciência hoje está tão próxima. Praticar a religião e a espiritualidade. Praticar, ter uma religião. E aí nesse tempo de pandemia, muitas pessoas estão sentindo falta de ir aos templos religiosos. E aí eu me lembro muito bem de um post em que eu vi, foi mais ou menos assim, em que eu li, em que agora a gente descobriu que não precisa ir à igreja
ou aos templos religiosos para praticar a religião. O nosso primeiro templo é o nosso corpo, é a nossa casa, é o nosso lar. É onde estivermos. Pratique a religião, pratique a espiritualidade. Ore. Olha que coisa mais linda. Ore, converse com Deus da sua maneira. Cada um tem a sua maneira linda de conversar com Ele. E Ele escuta. E aí, a ciência nos traz também uma outra coisa magnífica, que já inclusive falamos sobre isso. Ter um propósito. Pessoas felizes têm um propósito existencial. Pessoas felizes são comprometidas com esse propósito. Pessoas felizes desenvolvem um propósito, caminham, visualizam esse propósito, agem, se comprometem com esse propósito. Alimentar emoções positivas. E é muito importante que alimentemos a emoção positiva. E mais uma vez, não há um mundo poliana de ser, em que tudo é lindo, belo e maravilhoso. Não. É reconhecer que muitas vezes ficamos tristes, que muitas vezes não conseguimos gerenciar as nossas sombras. É reconhecer isso. Mas é também alimentar o desejo sincero da esperança, da serenidade, do amor pelo próximo, da gentileza. Alimente emoções positivas na sua vida. Alimente a gratidão, que é uma emoção. Alimente o amor, alimente a amorosidade. Alimente a admiração. O que você já admirou hoje? Aí você fala, nossa, se olhe no espelho, você é uma obra-prima de Deus, uma obra-prima dos seus pais. Admire a sua força, admire as suas virtudes, acolha seus defeitos, olhe com amor para eles, faça seu melhor. Se comprometa a cada dia que a sua luz envolva mais a sua sombra, os seus defeitos. E aí aquela história, quem você alimenta, qual leão você alimenta dentro de você, é o que irá prevalecer. Então, se você alimenta a tristeza irá sobressair. Se você alimenta a alegria irá sobressair. Se você alimenta uma postura leve, alegre, amorosa diante da vida, é isso que irá sobressair. Não significa que você não vai ter tristeza, passar por momentos difíceis, por tragédias até, por dores dilacerantes. Não significa isso. Vai passar. Isso vai acontecer. Não se iluda. A dor visita a todos. Mas é alimentar a esperança, é alimentar emoções positivas, é que vai fazer com que você equilibre um pouco mais isso. A ciência também nos fala que a cada emoção negativa que você tem num dia ou no momento, você precisa alimentar 3 ou 4 emoções positivas para equilibrar isso, para equilibrar essa balança. Alimente emoções positivas. Aprenda a perdoar. Aprenda a se liberar. Não pela pessoa que lhe fez algo mal, mas por você. Essa é uma brasa
que você vai liberar. É você que vai ficar livre dessa dor. O outro tem a responsabilidade com o que ele fez. Isso ele não está sendo liberado, porque um momento ou outro, a autoconsciência dele, a consciência dele irá buscar isso e cobrar dele, mas é com ele. Agora, por você, faça isso por você. Saboreie as alegrias da vida, o sorriso de uma criança, o carinho, o aconchego de um animal, o canto dos pássaros. Alimente emoções positivas. Pratique meditação. Converse com Deus. E aqui eu encerro essa pequena fala sobre emoções, sobre a felicidade deste mundo, em que os Espíritos nos falou que a felicidade completa e integral não é desse mundo, mas que somos responsáveis como seres reencarnantes por amenizar os nossos sofrimentos, por ser tão felizes quanto possamos ser. Então, que possamos alimentar isso na nossa vida. Gratidão a todos. Fiquem com Deus. Amado Mestre Jesus, muito obrigada pelos ensinamentos que nos foram proferidos neste momento. Ensinamentos estes que nos são tão preciosos e tanto contribuem para a nossa melhora e nosso aperfeiçoamento.
pedimos a Ti que abençoe a palestrante que se propôs a auxiliar-nos, envolvendo-a nas mais puras e sublimes energias de amor e gratidão. Ajuda-nos, Senhor, a colocar em prática o que aprendemos no nosso dia a dia com as pessoas que são o nosso próximo, demonstrando amor, praticando a caridade, sendo cordiais e afáveis uns para com os outros. E assim, formando uma corrente de amor, possibilitando desta forma a elevação do padrão de vibração do planeta Terra, para que sejamos dignos das mudanças que estão para ocorrer. Que façamos parte dessas mudanças, amando uns aos outros e praticando o bem. Assim seja.